Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. A Hungria cansou-se de Viktor Orbán? To get the oil is existential for the Hungarians. Without getting that oil, all the households in Hungarian companies will go to bankruptcy. So, it's not a joke. It's not a political game. O primeiro-ministro húngaro tem no próximo dia 12 de abril o maior teste de resistência da sua carreira política. O que antes parecia mais um passeio eleitoral para Viktor Orbán e para o partido que lidera, o Fidesz, transformou-se, nos últimos meses, num campo de batalha pela sobrevivência do modelo de democracia liberal que Orbán implantou na Hungria. A ascensão meteórica de Péter Magyar e do partido TISA baralhou as contas em Budapeste. Pela primeira vez em 16 anos, a oposição não é apenas um conjunto de partidos fragmentados, mas tem finalmente um rosto que vem de dentro do próprio sistema para o tentar derrubar. Até porque o rosto da oposição a Orbán já militou no partido do primeiro-ministro húngaro. E não foi há pouco tempo, foi de 2002 até 2024. Orbán, que foi eleito para proteger a soberania húngara contra o globalismo, agora o que enfrenta é uma economia estagnada e um isolamento diplomático crescente. Afinal, pode o homem que moldou a Hungria à sua imagem ser derrotado por um dissidente do próprio regime? Ou será que o controle mediático e as mudanças nas leis eleitorais vão, mais uma vez, garantir a continuidade de Orbán? O analista de assuntos europeus, política internacional e processos eleitorais, Manuel Serrano, é o meu convidado deste episódio. P24, o seu dia começa aqui e começa com um olhar sobre a Hungria. Manuel, antes de mais, bem-vindo ao P24. Muito obrigado. As sondagens mostram que o Fidesz de Viktor Orbán pode vir a perder as eleições deste dia 12 de abril. O que lhe pergunto é se os húngaros se cansaram de Viktor Orbán. Obrigado, Ruben. Eu acho que aqui a pergunta é boa e a questão para mim é quase mais se os húngaros deixaram de ter medo ou se os húngaros desta vez vão decidir mudar, e a questão vai muito mais além do que a Hungria propriamente. Eu acho que aqui o tema é Orbán é primeiro-ministro desde 2010, interruptamente, tinha sido também entre 1998 e 2002. Basicamente estamos a falar de um presidente que foi durante 16 anos, mais aqueles 4 anos, ou seja, que está no poder há muito, muito tempo e que também é muito interessante perceber a evolução que ele fez, porque quando ele foi primeiro-ministro no primeiro mandato, chegava como um partido liberal, um partido anticomunista, e depois transformou-se, não é, no Fidesz. O Fidesz transformou-se naquela lógica completamente um partido conservador e foi evoluindo nesse sentido. E acho que já ali naquele momento houve ali um grande alerta, ou parecia que havia um alerta, um grande sinais do que é que se podia tornar Viktor Orbán, de anticomunista, antiliberal. E depois, exatamente com as eleições que aconteceram, depois quando ele volta ao poder em 2010, o que assistimos foi exatamente isso, uma consolidação do poder, e foi uma consolidação de uma democracia chamada iliberal, podemos chamar assim, em que existe uma espécie de democracia, mas o sistema está praticamente inclinado na direção de um sentido em que um partido no poder controla desde os meios de comunicação, é uma oligarquia, e uma coisa que Orbán fez exatamente em 2011, alterando a Constituição, porque teve uma ampla maioria antes, foi armadilhar o sistema a nível constitucional, as leis eleitorais, para garantir que não perderia, muito provavelmente, nenhuma eleição. O que está aqui em causa e pode acontecer desta vez é que pode mesmo perdê-la, apesar de todos os mecanismos que pôs em prática e da influência que já sabemos que existe neste momento do Kremlin, de Vladimir Putin, para que Orbán, que é um dos idiotas úteis de Vladimir Putin na cidadania europeia, continue a exercer exatamente esse papel. Mas já agora este sistema eleitoral da Hungria é bastante particular, não é? Porque na prática está mesmo blindada quase esta garantia de que não é por perder por meia dúzia de votos que um partido perde a maioria no Parlamento húngaro. Exatamente, foi alterado e basicamente estamos a falar também do redesenho dos círculos eleitorais. Isto soa-nos familiar, não é? Dos Estados Unidos, por exemplo, o que tem acontecido no último ano, soa-nos bastante familiar, mas também o círculo de compensação para responder aos interesses do Fidesz, para círculos mais rurais, uma série de lógicas que dão vantagem, obviamente, ao partido que está no poder, que é o Fidesz. E o partido TISA de Péter Magyar precisaria
Isto é variável, ou seja, ninguém sabe exatamente o que é que prestaria, mas podia ser 53, 55 ou mais por cento para poder ganhar estas eleições. E isso é que é essencial aqui. Agora, as sondagens atuais, ficaram-se a saber, as sondagens independentes, não é? Porque outra coisa são as sondagens não independentes, mas que dão uma ampla vantagem, ou aparentemente uma ampla vantagem ao Tissa. O tema aqui é que será suficiente. E outra pergunta que é interessante é, mais além de ser suficiente, se depois Orbán cederia ao poder, não é? Se Orbán saía do poder ou não, e se não cedesse, se o sistema que nós temos, por exemplo, na Polónia, sabemos o que aconteceu, que a democracia liberal polaca cedeu, mas neste momento temos outra vez agora um presidente na Polónia que é de extrema-direita. E estes equilíbrios, o que é que pode acontecer, o que é que não pode acontecer e até que ponto é que mesmo o Fidesz perdendo, Orbán perdendo, não continua a manter grande influência, porque o sistema, e não é só o sistema político, é o sistema tudo à volta, das universidades, as oligarquias, os grandes amigos de Orbán são os oligarcas que dominam a economia húngara, que é uma economia baseada exatamente no amiguismo e no nepotismo. E isto tudo funciona de uma forma tão entrelaçada que é muito difícil perceber se, mesmo que o Tissa ganhe, que seria uma ótima notícia neste momento, obviamente, para a Europa, para o mundo, eu diria mesmo, mas sobretudo para a Europa e para os húngaros, se isso implicaria necessariamente a saída de Orbán e a saída do Fidesz de cena. Uhum. Depois de anos em que a oposição não tinha um rosto forte, um rosto carismático, capaz de enfrentar este primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, aparece agora Péter Magyar, que efetivamente está a conseguir fazer frente a Orbán. Mas ele é assim tão diferente de Orbán? Péter Magyar, a lógica é, não sabemos se, porque Orbán também enganou muita gente, não é? Orbán enganou muita gente, passou daquela lógica que eu dizia do anticomunista a um antiliberal e um defensor, uma cruzada pelo iliberalismo. Péter Magyar era um membro do Fidesz e era marido de uma das ministras do Fidesz, Judith Varga, ou seja, que é um dissidente, basicamente. E a pergunta, e muito bem, não é? E o que nos podemos perguntar é se, após imaginemos que Péter Magyar consegue ganhar estas eleições, porque ele tem sido inteligente no sentido, ele sabe que muitos dos húngaros têm uma certa desconfiança a certos aspectos do liberalismo, a certas partes da União Europeia, mesmo a certos aspectos que nós damos por adquiridos, e então fez uma campanha muito não a defender tanto esses valores, mas mais a acusar Orbán e o seu partido de ser um antro de corrupção, de ser um antro de nepotismo e amiguismo. Foi isso que ele tentou fazer desde o princípio. Na manifestação que ele fez no dia 15, que é um feriado por causa da Revolução contra os Habsburgos, na Hungria, fizeram uma manifestação e uma contra-manifestação, uma de cada lado, não é, de Orbán e do outro lado do Tissa, de Péter Magyar. Basicamente, aí ele já defendeu mais a NATO e a União Europeia e os valores europeístas versus Orbán e a Rússia de Putin e tudo isto. Agora, é uma incógnita, nós não sabemos. Agora, o que sabemos é que a Hungria não pode estar pior do que está e não pode estar entregue a um líder pior do que já tem neste momento. E eu acho que isso é que é relevante para nós, porque mesmo nós sabemos o que é que está acontecendo neste momento, mais além da Hungria, que é obviamente importantíssimo esta uma eleição para os húngaros se verem livres de, no meu entender, e de muita gente, uma pessoa que obviamente não tem os interesses do povo húngaro, não é a sua prioridade, já sabemos isso, e há aqui um tema importante, são tanto os 90 mil milhões que o empréstimo foi acordado para a Ucrânia, e depois obviamente também aquele 20º pacote de sanções à Rússia, e sabemos que a Hungria tem sido, Orbán sobretudo, tem sido um dos porta-vozes, um dos idiotas úteis do Kremlin no seio do Conselho Europeu, juntamente com a Eslováquia e agora a Chequia também gradualmente, e o que tem feito exatamente é bloquear a agenda europeia, muito alinhado, isto é interessante, Ruben, eu acho que esta dimensão é muito interessante, porque isto é quase uma coligação internacional com os esforços da administração Trump. Sabemos que Marco Rubio esteve em Budapeste a apoiar Viktor Orbán, grande apoio que deu, não é? Sabemos que foram palavras muito fortes, e esta narrativa não é está na estratégia de segurança nacional da administração Trump, que o que os Estados Unidos querem, e a Rússia adoraria certamente, e Orbán tem defendido isso, que é uma União Europeia de mais de Hungrias e de Eslováquias, e não de Estados de Direito e democracias liberais. E isso é o que está aqui em causa, e é por isso que esta eleição, juntamente com as eleições presidenciais francesas do próximo ano, são tão importantes para o futuro da Europa e da União Europeia. Até que ponto é que com Péter Magyar vamos ter uma dúvida, como o Manela aqui levantou, mas até que ponto é que vamos ter outra vez a Hungria no caminho da aproximação europeia e, por exemplo, a permitir uma adesão da Ucrânia ao bloco europeu, porque sabemos que com Viktor Orbán isso não será possível.
Exatamente, isto aqui abre vários cenários. Nós também sabemos, por exemplo, que os líderes europeus, e eu fiz esta crítica muitas vezes, e aqui também com o Ruben e com os seus colegas, que é aquela lógica de que nós fizemos muito pouco para contrariar esta deriva autoritária da Hungria. Nós temos já citei isto muitas vezes, mas o artigo 7º do Tratado da União Europeia permitia suspender os direitos de voto no Conselho da União Europeia da Hungria, e na altura da Polónia, podia ser ativado por diferentes instituições europeias, ou seja, foi um falhanço, no meu entender, multidimensional das diferentes instituições. Isto não foi feito e deixámos andar e fomos nesta lógica de cedência em cedência garantida a Viktor Orbán que pudesse, de certa maneira, sabotar o processo de decisão europeia. E eu acho que isto aqui é que é relevante. E a pergunta essencial é, depois dá para voltar atrás e dá para agora, neste momento, voltar a pôr a Hungria, digamos assim, num caminho em linha com os valores e os princípios da União Europeia? Porque, e o Ruben lembrou, e muito bem, a lógica do que está aqui em causa da adesão da Ucrânia à União Europeia. E sabemos que a Hungria bloqueia por razões óbvias e vai bloquear sempre, tem no seu entender, porque há uma antipatia, obviamente, de Orbán a Zelensky, mas também porque responde aos interesses do Kremlin. Isto é inevitável. E sabemos que estamos a assistir agora a isto do ódio de Druzhba, destas polémicas todas neste momento, e obviamente um ódio visceral entre os dois, mas também relativamente porque responde a uma narrativa que vem de outro sítio, do Kremlin. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que isto é uma grande oportunidade para a União Europeia entrar num caminho diferente e poder fazer alterações, não estou a falar de alterar tratados, porque isto é uma utopia, mas poder tomar decisões decisivas. O que eu acho que tem acontecido nos últimos Conselhos Europeus, nos últimos tempos, há já bastante tempo, honestamente, lembrar-se daquela lógica dos ativos soberanos russos que decidimos não usar e decidimos aprovar aquele empréstimo de 90 mil milhões que muita gente nos garantiu que ia ser uma panaceia, que ia ser fundamental para o destino da Europa. Está-se a ver, não é? Estamos à beira de um Conselho Europeu e isto foi bloqueado. Eu acho que neste momento é uma oportunidade, obviamente, a Eslováquia continuaria a estar liderada por um populista também, neste caso Fico, a Chequia de Babiš pode também ser um obstáculo, mas mais importante de tudo isso é a mensagem que enviaríamos a todos os populistas, ou a estes democratas e liberais, desde Trump, a Vladimir Putin, que é muito mais do que isso neste momento, não é? Obviamente, mas também Xi Jinping e a outros, que estes regimes podem perder, estes líderes autocratas podem perder. Isto é uma mensagem muito importante para as próximas eleições, é uma mensagem muito importante para contrariar aquela narrativa de que a Europa já perdeu e o que é bom e o que faz sentido são os líderes fortes. Quando os líderes fortes, nós sabemos muito bem, o Giuliano da Empola diz isto muito bem, são mais do que estadistas ou políticos, são performers. São performers que nos tentam convencer de uma coisa que não são e tentam falar à base de soundbites e convencer as pessoas. Acho que isto é uma boa oportunidade para garantir que isso não acontece. Mas ainda é cedo para falar num fim de ciclo destes populistas que têm crescido na Europa eleição atrás da eleição. Acho que é muito cedo e acho que se calhar ainda nem chegamos ao pior, porque, como eu dizia, temos uma eleição transcendental para o futuro da Europa e para a França, obviamente, no próximo ano, que será transcendental, e obviamente com o Estado, a dimensão de França, se fosse ganho por um Barthelá, uma Marine Le Pen, seria catastrófico para o futuro da União Europeia. Também, é verdade, temos outros tipos de líderes populistas, alguns de extrema-direita, como Meloni, que é um tipo diferente, não é igual ao Orbán, mas também é um perigo enorme para a União Europeia. Há muita gente convencida que muitas vezes que é uma face mais simpática de uma extrema-direita, mas que tenta uma estratégia diferente, que é fazer implodir a União Europeia. Ou seja, não é tanto um ataque desde fora, é um ataque desde dentro. Eu acho que neste momento nós estamos no meio de tudo isto, acho que estamos a ser atacados, como estamos bem a ver, não é? De todo o lado. O Presidente dos Estados Unidos voltou a atacar a União Europeia, como sempre, a NATO, etc. Mas neste momento estamos num daqueles momentos pivotais em que seria uma ótima notícia, que temos a precisar de boas notícias, de que ser possível que um líder iliberal, um líder como Orbán, possa perder. E se Orbán pode perder, Fico também pode perder, Barthelá também pode perder, Meloni também pode perder, Trump também pode perder, Trump pode ser contido, Vladimir Putin pode não ganhar. Eu acho que isso faz parte de uma narrativa que nós podemos e devemos explorar, porque sabemos, por exemplo, que uma das estratégias russas, desde sempre, é aquela famosa guerra cognitiva, aquela guerra de percepções, de nos confundir e de semear o pânico e a confusão no seio da Europa. Eu acho que é o que eles tentaram sempre, é o que estarão a tentar agora na Hungria. Nós não sabemos o que é que Magyar vai representar ou não vai representar, não o sabemos de facto, mas sabemos que, como eu disse antes, pode ser uma mensagem de esperança para a Europa e, obviamente, e Roland, deixa-me dizer isto que eu acho muito importante, que muitas das crises que nós estamos a passar são por culpa própria, foram auto-infligidas. E eu acho que foram sobretudo auto-infligidas no âmbito de não tomarmos decisões decisivas quando as tínhamos que tomar, porque as destinámos, agora temos que correr atrás do prejuízo. Acho que agora, em vez de nos queixarmos, temos que atuar
temos um Conselho Europeu onde, mais uma vez, temos uma oportunidade não só sobre a Europa, também sobre o Médio Oriente, sobre uma série de sítios, tomar decisões robustas, não apenas adiar o inevitável. Manuel, muito obrigado por ter vindo ao P24. Obrigado, Rui. E para o fecho deste P24, uma recomendação. Estamos a comemorar o bicentenário de Camilo Castelo Branco, o gênio enquanto escritor, o intricado universo pessoal, a experiência de ler Camilo hoje. Uma série de textos com assinaturas de Maria Antónia Oliveira, José Manuel Oliveira, Germano Silva, Hugo Pinto dos Santos, Sérgio Costa Andrade e Henrique Barros. Todos os domingos no P2 ou em público.pt/P2. Da minha parte, Ruben Martins, é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Até segunda. Aquele abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.